Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero mostrar aqui para vocês uma possibilidade técnica, uma espécie de confirmação para falso rompimento. A gente sabe que falso rompimento é uma captura de liquidez, o mercado quebra um topo, quebra um fundo, quebra um suporte, quebra uma resistência, fura uma dessas regiões e depois ele acaba voltando, né? A gente sabe que ocorre mais ou menos assim. Você tem ali grandes topos no mercado, o mercado vai lá em cima, quebra esse topo. Será que isso aqui foi um rompimento? Ele vai disparar lá para cima ou então um falso rompimento? Ele vai voltar bastante depois de limpar essa liquidez em cima do topo. Isso são falsos rompimentos, a gente tem uma possibilidade de confirmar eles eventualmente por meio desse conceito, desse alinhamento técnico que a gente vai dar uma olhada aqui. Vale a pena, é um cenário legal para pegar bons movimentos, bons trades. Então vamos entender sobre isso. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo. Olha só, pessoal, aqui por exemplo a gente vai ter isso aqui sendo desenvolvido, tá bem interessante esse movimento. A gente pode tirar o zoom do gráfico, sempre gosto de fazer isso e sempre recomendo. Tá? Se tem uma coisa que é importante você fazer é colocar zoom no gráfico nos momentos específicos, tirar zoom do gráfico em momentos específicos para ter uma noção do todo, uma noção do contexto, uma noção do que está acontecendo ao redor do que o mercado está fazendo e alinhar o que ele está fazendo no momento presente, no zoom, com o que está acontecendo ao redor, quando você tira o zoom. Né? Então esse alinhamento é muito importante para a construção de contexto e as melhores oportunidades elas vêm a partir dessa construção de contexto. Tá? Então aqui a gente vê algumas oportunidades com essa linha de raciocínio, que eu quero até mostrar para vocês ali o antes e depois dessas configurações aqui também, que foram cenários que a gente veio mapeando aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades elas são mapeadas com antecedência aqui. Então, vamos dar uma olhada na oportunidade que vai surgir aqui nesse ponto, depois eu mostro ali para vocês os outros cenários. Aqui a gente tem, pessoal, o mercado então furando esse fundo, ó. Ele está quebrando esse fundo, fazendo um movimento potencial de 1, 2, 3. Será que isso aqui é um rompimento? Ele vai fazer isso daqui? Vai continuar caindo? Rompeu esse fundo e vai continuar caindo na movimentação? Ou então isso aqui tem potencial de subir, entendendo que foi um falso rompimento, uma captura de liquidez embaixo desse fundo, e aí entra pressão de demanda, que é muito comum entrar pressão de demanda em regiões de fundos assim, e ele gera boas compras para você. O primeiro ponto positivo para ser um falso rompimento e ser uma captura de liquidez, que é a mesma coisa, ou seja, ele gerar bons movimentos de alta depois de ter quebrado esse fundo, é essa zona de demanda que a gente tem aqui. Isso daqui é uma espécie de zona de demanda, que é até mesmo bem interessante, porém ela está muito grande. Ela está esquisita, né? Mas ela é uma espécie de zona de demanda. O mercado fez aqui 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando esse microfundo, depois puxou para cima, renovando os máximos. Por mais esquisito que esteja, isso daqui é uma espécie de estrutura de continuidade e nela a gente tem validado uma zona de demanda que chama POI, que fica aqui nessa região. Então o mercado está pegando nessa região de demanda, que está bem esquisita, mas é uma zona de demanda, está limpando liquidez embaixo desse fundo. Então, só dele estar limpando liquidez aqui embaixo do fundo já pode entrar interesse comprador. A gente tem uma zona de demanda, então pode entrar interesse comprador ainda mais. E aí ele faz a confirmação que seria exatamente aqui nesse movimento. Olha que bonita essa configuração. Ele faz aquilo que eu mostrei ali para vocês agora, porém de maneira mais micro e muito mais bem desenhada. Ó, 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo. Perceba que ele não quebra a mínima do movimento, ele quebra só o fundo. Esse seria o ideal. E aí depois ele renova os máximos. Olha lá. Cria esse movimento. Isso daqui é uma estrutura de continuidade. Isso aqui poderia estar mais esticado, tanto faz. Mas é mais ou menos desse jeito quando o mercado cria uma estrutura de continuidade boa. E aí toda essa puxada para baixo aqui a gente sabe que é uma região de demanda, que é o POI. Voltando por ali, a gente tem boas compras de continuidade nessa região. Então, isso daqui é uma baita de uma possibilidade para entrada comprado nesse movimento, para a gente aproveitar aqui uma movimentação no falso rompimento, que seria uma captura de liquidez. Então, o mercado tem que voltar nessa zona de demanda para a gente ter essa possibilidade acontecendo. Né? E aí a gente estava mapeando exatamente isso lá no time da Excelência Trade. Olha lá. Ele está nessa região de demanda que a gente está falando, ele tem que criar exatamente o que ele criou ali e o que a gente viu agora, que é a estrutura de continuidade, tá vendo? Criando ela ali, a gente tem um cenário legal para comprar no POI, que é a zona de demanda desenvolvida nessa estrutura de continuidade. Então a gente sabe que foi aqui, a estrutura é esse movimento e a região de POI está ali. Então o mercado tem que voltar nessa região.
já voltou, tá vendo? Aqui mesmo, ó, olha lá. Já voltou ali brevemente, já testou a região. E aí ele vem desenvolvendo um movimento bem interessante ali para cima, uma configuração muito boa. Tá vendo? Sentar na mão, deixar ele andar, porque é uma configuração bem interessante, assertiva, um movimento bem bacana para você aproveitar. Então ele vai embora, vai subir bem mais e vai gerando todo esse movimento lá para cima, que é uma configuração muito boa, tá vendo? Baita trade para você aproveitar esse movimento, olha isso. Isso é uma configuração muito boa. E olha só, o mercado faz isso em todos os ativos. E aqui atrás ele fez também, olha só. Limpou a liquidez desse fundo, nesse ponto. Será que ele vai continuar caindo ou ele vai subir? Na hora que ele vem subindo, reagindo a esse falso rompimento, né, potencialmente, ele confirma isso para nós. Olha lá, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, renovando o máximo. Perfeito. Criou a estrutura de continuidade que tem que criar. E aí criou ela, a gente sabe que toda a região que já está até marcada aqui é uma zona de demanda. Na hora que ele volta para testar, aqui já foi um teste bem mais nítido. Testou, stop embaixo da região, tá? Para aproveitar o movimento de preço. Então, baita movimento lá para cima também. Esse daqui também a gente tem o antes e depois dessa configuração, que foi exatamente aqui, olha só. Se eu puxar aqui, isso ocorre em todos os ativos. A gente tem esses mapeamentos com antecedência, né, de todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados, em todos os ativos, todos os dias. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados eu mapeio, por exemplo, 16, 17 ativos diferentes todos os dias lá no time da Excelência Trade. Então, olha lá, esse aqui foi uma configuração, olha lá. Limpou liquidez e a gente quer ver a estrutura de continuidade dali para cima. Inclusive, pessoal, olha só, o Arthur, lá, mais de 10 mil reais, porque é em dólar, né? Esse movimento aqui que ele pegou. Então, aproveitando o movimento. Olha lá, foi exatamente aqui, tá vendo? Criou em cima do desenho que a gente fez. Muito bom essa compra aqui também. Esse outro cenário também, eu já até mostrei para vocês lá no meu Instagram, essa configuração ficou muito boa. Aqui no caso o mercado capturou liquidez embaixo desse fundo expressivo, a gente pode subir até lá no gráfico de 1 hora. Ali eu estava nos 5 minutos, mas isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, tá? Todo o tempo gráfico que você visualizar, isso aqui pode ocorrer. 1, 2, 3 e puxou para cima. Ele criou essa estrutura, tá? Isso aqui é uma estrutura de preço que valida fundo. Tá vendo? O mercado ele quebrou esse topo válido por meio dessa grande impulsão de alta. Ele validou esse fundo como um fundo de SSL, que chama. SSL significa Sell Side Liquidity, né? Que não tem importância muito grande você gravar esses nomes, mas é só entender que é um fundo válido, é um fundo de liquidez. Significa que pode entrar interesse comprador quando o mercado visita aqui embaixo. Logo, ele pode fazer, por exemplo, igual eu falei, falso rompimento nesse fundo, que é um fundo criado por meio dessa estrutura, e ele acaba chamando SSL. Então, olha lá, ele fez isso, ó. Visitou embaixo do fundo, não foi um rompimento, senão ele teria caído muito, né? Perdeu o fundo e continua caindo agressivo. Isso é um rompimento. Falso rompimento é quando ele faz isso. Ele belisca embaixo do fundo, faz a captura de liquidez, né? Visita e vem subindo depois. E aí ele veio lá no gráfico de 5 minutos criando aquilo que a gente falou, só que ele não criou tão rápido, né? Igual naqueles outros exemplos que eu mostrei ali. Ele só subiu bem, reagiu bem à região, não criou nenhuma estrutura muito boa de continuidade, a não ser algumas, assim, criou, né, pessoal? E desenvolveu muito bem, mas muito mais ou menos, tá vendo? Essa daqui tá muito esquisita, essa daqui já tá mais nítida, mas nem se compara com aquelas outras, mas ó, 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima. Querendo ou não, é a estrutura de continuidade, vai ter o POI aqui, querendo ou não, você vê que o preço testou, tá vendo? Gerou uma compra, mas não está tão bonita. Agora, a que ele fez lá na frente foi a mais interessante. Ele estica bastante, ó, a favor da captura de liquidez do fundo lá que a gente viu. Ele corrige, começa a impulsionar de novo. Naturalmente, o mercado faz muito isso, né? Ele impulsiona, corrige, impulsiona de novo. Na nova impulsão de alta aqui, ó, ele veio criando a estrutura de continuidade. Essa daqui já está muito mais interessante. Olha aí. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, puxou para cima, renovando os máximos, tá vendo? Ficou muito encaixado ali essa possibilidade, exatamente nesse cenário, nessa movimentação. Inclusive, a gente pode puxar aqui, ó, esse movimento. Ó, a gente mapeou lá no time. Olha lá, ele estava em cima já da região, tá vendo? Tava só comentando com o time
que tem a possibilidade de compra ali, ela. Que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Um cenário bem bacana. Que é aquilo. Criou a estrutura de continuidade, valida o POI que está aqui. Voltando, a gente tem compra de continuidade. Então, muito bonito também essa configuração. Agora, olha só, esse outro cenário que a gente tem aqui também está bem bacana. O mercado explodiu lá para cima a partir dessa linha de raciocínio. E um movimento bem bacana esse daqui mesmo, olha só. Se a gente for ver aqui, pessoal, a gente também vai ter um fundo de liquidez com a possibilidade de ser um falso rompimento por conta da estrutura que o preço desenvolveu. Esse daqui é o fundo que a gente está falando. Esse daqui já não é um SSL, igual eu mostrei para vocês ali agora. Aquele lá é outro fundo de liquidez. E esse daqui já é um SL só. Não é o SSL, é o SL só. Por quê? Porque ele é criado por meio desse movimento de 1, 2, 3. Tem essas duas possibilidades de criação de fundo. Né? O mercado ele faz 1, 2, 3 e valida o fundo. A partir do momento que tem a renovação de máxima por meio da impulsão. E tem aquele SSL, que seria assim, né? Bum, quebra o topo válido, tá vendo? Por meio dessa impulsão, onde ele também valida um fundo desses que eu tô falando. Então, esses dois aqui tendem a entrar pressão de demanda embaixo deles, tá? Então, são estruturas muito interessantes. Aqui, se a gente for dar uma olhada, ó, é desse daqui. Então, fundo de liquidez, o mercado tá lá, limpando a liquidez desse fundo, ó. Tá vendo? Assim que ele fura, né, o fundo, quebra o fundo, visita embaixo dele, ele está em posição de captura e já pode entrar esse interesse comprador a qualquer momento. Então ele está ali, ó, nessa posição. E aí, olha lá, vem subindo, a estrutura de continuidade que ele criou. Já está nítido aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Estrutura de continuidade. A gente mapeou isso lá no time, no caso foi até em aula, né? A gente estava ao vivo. Olha lá. É exatamente ali, tá vendo? Nesse movimento. Que é essa puxada que ele já tinha dado para cima pós captura da liquidez. Foi aqui no caso. Ó. Essa puxadinha aqui foi... Olha lá, essa puxada. Acabou que ele não fez muito bem essa correção. A correção já foi criando ao POI. Tá vendo? Na hora que ele corrigiu, ele acabou já quebrando um fundo. Depois renovou o máximo e já criou o POI aqui mesmo. Mas é a mesma coisa. Então, ó, 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Estrutura de continuidade com a zona de demanda. Validada nela. Toda a região ali é uma zona de demanda. Então, voltando aqui, a gente vai ter compra para um movimento bem forte que se desenvolveu aqui e que foi bem bacana. Tá vendo? Deu uma enrolada, ele até criou outro aqui, se você for ver. Ó. Tá vendo? Na hora que ele foi testar essa primeira região, que foi aqui, ó, esse aqui é o teste, né? Região de demanda. Ele criou outro, tá vendo? 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Aonde ele foi testado aqui, ó. Então, gerou essas duas opções, ou aqui para montada de posição, nesse contexto. Veio criando aqui um cenário bem bacana também, ó, se você for ver. Esse tipo de lateralização é boa. Ó, o mercado anda de lado aqui, onde a gente pode marcar desse jeito. Aliás, dessa forma. Vou colocar aqui mais forte para vocês verem. Olha lá, isso daqui é uma estrutura lateral onde o preço está andando de lado subindo, tá vendo? Muito pouco, mas tá. Anda de lado subindo, mostra a presença de demanda. Ó, andando de lado subindo, isso é pressão de demanda. Muito bacana. E aí, dispara. Gráfico de 5 minutos também, explodiu lá para cima, um baita movimento gigante lá para cima nesse contexto. Então, assim, esse tipo de movimentação vale muito a pena ficar de olho, totalmente replicável para você aproveitar movimentos assim também e tá visualizando isso no dia a dia operacional. Isso ocorre em todos os ativos, aqui eu mostrei o exemplo em algumas criptomoedas, mas lá no mini índice, por exemplo, tem um monte de exemplo bom de configurações assim que a gente veio visualizando. Se você puxar aqui o gráfico de 1 hora, por exemplo, olha o tanto de seta para lá e para cá. Todas essas setinhas aqui, tá vendo? Para lá e para cá, no gráfico do mini índice, são trades que a gente desenhou antes lá no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente prática, meu programa de formação, né? Que tem o ambiente de prática, que é a nossa comunidade, onde tudo fica desenhado ali, é só participar dos movimentos. Então, mini índice, mini dólar, tem um monte de configuração. Aqui no mini dólar hoje, por exemplo, olha só isso aqui. Foi criando um atrás do outro, tá vendo? Só que de venda. Ali eu mostrei só de compra, né? Aos de venda, que é a mesma coisa.
vendo? Estrutura de continuidade. Estrutura de continuidade. Ó, aqui deu uma enrolada, né? Mas depois foi. Aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou para baixo, foi desenvolvendo várias, uma atrás da outra, gerando vários movimentos para baixo. Então, assim, mercado de Forex, tem aqui vários e vários cenários do mercado de Forex. Enfim, só ficar de olho nesses movimentos, são cenários bem interessantes que vale a pena se atentar e participar. Beleza, pessoal? Lembrando que dia 31 de março agora eu vou fazer um curso aqui no canal, extremamente completo, com materiais didáticos, onde a gente vai trabalhar essas técnicas passo a passo e muitas outras técnicas, muitas outras confirmações institucionais extremamente interessantes. A gente vai fazer um passo a passo desses conceitos mais avançados de trade para você pegar o jeito disso e entender como que lá no time da Excelência Trade a gente mapeia esses cenários todos para você também fazer isso no seu dia a dia. Então essa é a proposta. Entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo, no comentário fixado, para você poder participar. Tá? Vai ser aqui no canal sem custo nenhum, mas entra lá para você não perder essa oportunidade de participar ao vivo, tá? A partir do dia 31, dia 31, dia 1º e dia 2, a gente vai estar ao vivo aqui fazendo um negócio bem bacana, um curso completo sobre todos esses conceitos. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!